E hoje, a gente inclusive começou aqui a nossa edição do Balanço Geral falando sobre uma situação que preocupa muita gente, né? Um dado, inclusive, quase 80% das famílias de Santa Catarina estão endividadas. A taxa de inadimplência no estado é maior, inclusive, que a média nacional. E aí, para ajudar, então, quem já está em casa, tinha dito, né? A gente vai ter aqui uma participação muito importante para justamente trazer essa palavrinha em prática. Organização, começar a organizar a vida financeira. Nós recebemos aqui no estúdio a economista Anne-Marie Dalchau. Primeiramente, boa tarde, bem-vinda, viu, Anne-Marie? Obrigada, boa tarde, bom estar aqui com vocês. Esses dados não chega a ser uma surpresa como economista falando diante da realidade que vivemos? Não. Não? Inclusive, corrobora com uma pesquisa que a Febraban acompanha sobre a saúde financeira dos brasileiros. Então, Santa Catarina não está fora do contexto do que essa pesquisa tem apresentado. Por exemplo, as pessoas tiveram mais acesso nos últimos 2 anos a serviços bancários e principalmente cartão de crédito. E aí, quando a gente vai olhar a questão do endividamento, nós usamos muito o cartão de crédito para as nossas compras parceladas. Por quê? Porque é muito mais fácil do que você chegar e fazer um carnezinho na loja, alguma coisa assim. Você já está lá com crédito pré-aprovado. Então, as pessoas passaram a utilizar mais. E aí, aquela palavrinha-chave que é orçamento e o planejamento desse orçamento. Então, as pessoas acabam não se planejando. Aliás, 56% das pessoas endividadas dizem que eles estão num estresse que compromete, inclusive, a relação tanto no trabalho quanto das famílias. Isso é um dado bastante preocupante, porque aí a gente está falando na economia, na perda de produtividade. Então, assim, Santa Catarina, 77% de pessoas endividadas. Mais de 30%, quase 40% de pessoas que estão inadimplentes. Porque uma coisa é você dizer assim, estou com dívidas, mas se eu me organizei e consigo pagar, isso não é problema. O problema maior está justamente em não conseguir pagar e aí se tornar inadimplente. E aí, dentro dessa inadimplência, dizer assim, atrasei 30 dias, atrasei 15 dias ou 60 dias, mas pago, atraso, mas pago. 13% dessa população diz que não vai conseguir pagar as dívidas que assumiram. Talvez este seja o dado mais preocupante, tanto para uma FEComércio, por exemplo, né, ou para a própria Febraban, porque aí nós estamos falando de dívidas em geral, de quem deve para o comércio e de quem deve para banco. Então, este é o dado, para mim, mais preocupante nesse momento. Agora, Anne-Marie, quem está assistindo a gente agora deve dar até, às vezes, aquela ânsia de saber que está numa situação como essa, ouvir os dados, enfim. Mas a nossa intenção de até vir você aqui, além de trazer esses dados, é mostrar que não é impossível. Não. Qual é o primeiro passo? Mapear a situação orçamentária? Literalmente botar no papel? Com certeza. Novamente, a questão do planejamento. Então, se eu ganho 1.000, também pensar assim, eu só posso gastar até 900. Tem que sobrar alguma coisa no final do mês. Ah, tá difícil sobrar, Anne. Não. É fácil falar, né? Tem gente que diz assim. Exatamente. Então, por isso que o planejamento é tão importante. Então, é se organizar realmente. E outra, tá endividado, vai lá e renegocia. Serasa tem mostrado esses dados preocupantes aí, mas também as oportunidades para renegociar. Então, vai lá, renegocia e cuida do seu orçamento. Dá para fazer na prática algo assim? Ah, eu tenho minha alimentação que eu acabo almoçando fora, mas eu vou começar a fazer em casa. Isso também é algo que são medidas que ajudam? Também. Aliás, um dos impactos grandes no orçamento familiar tem sido o preço dos alimentos. Então, você contraiu uma dívida, você até consegue começar a pagar naquela dívida que você contraiu. No entanto, no decorrer de um prazo, se é uma prestação aí que vai levar 12 meses para você, numa compra que você tenha feito, e aí você vê que aquilo que você gastava comumente em alimentação, você está gastando mais. Né? Aí aumenta a gasolina, Sim. Aí aumenta aluguel, aumentam outros produtos, enfim, outros serviços que você tem que utilizar, que está dentro do teu orçamento doméstico. Então, dar esta equilibrada. E aí o que você falou, de repente fazer algumas substituições. Isso vale principalmente nos alimentos, né? Está muito caro, substitui, faça substituições. Faça aproveitamento e reaproveitamento nesse momento em que você realmente, vou trocar um restaurante por fazer em casa, vou trocar o carro para andar mais de ônibus realmente, ou fazer
carona solidária, Sim. enfim. Comprar fruta, verdura da época ali, né? Exatamente. Tudo isso para ajudar. Um dado preocupante também com relação a essa questão do endividamento, nessa pesquisa da Febraban, e aí a gente precisa tomar bastante cuidado. As pessoas estão deixando de fazer, por exemplo, o seguro do carro, o seguro de vida, o seguro da residência e seguro saúde. E aí, assim, aumento de acidentes, né? E aí você bateu o seu carro, alguém bateu em você e o cidadão não tem seguro. Olha o transtorno que é isso. Então, a pesquisa da Febraban traz isso também, que as pessoas estão se endividando e deixando de consumir algumas coisas que são importantes no orçamento também. É bom ficar atento. Boas dicas demais, viu, Anne-Marie? Muito obrigada pela vinda, Eu por ajudar. agradeço. Eu acredito que mais do que transformar essa dor de cabeça, esse estresse, é num caminho como esse que a Anne-Marie falou, começar a traçar. Tem luz no fim do túnel, tem sim. Ótima tarde. Obrigada. Obrigada.